Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, meus amigos, que bom estar com vocês mais uma vez nessa semana para estudarmos juntos o livro do Apocalipse, hoje o capítulo 12, sobre o conflito no céu. Mas eu não gostaria de começar o programa sem primeiro apresentar para você o nosso guia de estudos Evidências, que pode chegar gratuitamente até você em qualquer lugar do Brasil. E como você faz para adquirir? É simples, você pode colocar o seu telefone no QR Code, pode preencher os dados, colocar o seu nome, endereço, o que pedir ali. E aí, o guia de estudo será levado até você. Ah, Rodrigo, eu tenho dificuldade de lidar com esse negócio de QR Code. Você pode simplesmente entrar no site biblia.com.br. Também é difícil? Então, você pode ligar no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. A gente aguarda o seu contato. Como seria uma batalha entre anjos? Será que haveria feridos, baixas, machucados? Como seria o combate? Corpo a corpo? Mas eles são espíritos. Será que sangram? Como se deu o momento da queda do dragão, no caso Satanás? Estas são perguntas que alguns já me fizeram e eu confesso não ter todas as respostas. A Bíblia não nos dá todas as informações acerca da natureza do conflito cósmico entre os anjos de Deus de um lado e os anjos de Satanás do outro. Eu só sei que o conflito é real e não admite tréguas. Também sei que estamos em meio a uma guerra cósmica de proporções literalmente universais e os dois lados querem você. Em outras palavras, não tem como ser neutro nessa disputa de território, ou melhor, disputa de almas, pois a briga é pela mente e o corpo dos seres humanos. Também estou consciente de que, apesar de não ter todas as respostas, talvez o conflito me revele a dinâmica da dor que muitas vezes eu sinto. Se sofrer demais, eu não suporto. Se sofrer de menos, talvez eu nunca saiba quão mal é o mal e não deseje me livrar dele. Talvez seja por isso que Deus permita alguns momentos de dor e desespero. São motivos para me lembrar que estamos em guerra e fazer que cada um deseje com mais força o fim de tudo isso. Ou melhor ainda, desejar o encontro pessoal com Jesus nas nuvens do céu. Como dizia de maneira muito sábia o escritor C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Outra coisa que a cena da batalha entre Miguel e Satanás no Apocalipse me mostra é como o céu está mais interligado com a terra do que imaginamos em nossos pensamentos diários. O que acontece aqui reflete lá, e o que acontece lá reflete aqui. Aliás, Jesus falou que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E também mostrou como as atrocidades do anticristo na terra maculam até os que habitam o céu, Apocalipse 13, verso 6. Ou seja, uma conversão na terra provoca festa entre os anjos e uma afronta causa profunda tristeza. Agora, uma questão que divide a opinião dos teólogos é quanto à identidade de Miguel, o arcanjo guerreiro que combate o dragão. Quem seria ele? Miguel é um arcanjo nas doutrinas religiosas judaicas, cristãs e islâmicas. Os católicos, anglicanos, ortodoxos e luteranos se referem a ele como São Miguel Arcanjo, ou simplesmente São Miguel. Na Bíblia hebraica, Miguel é mencionado 3 vezes no livro de Daniel. Uma como o grande príncipe que defende os filhos do seu povo, dando a ideia de que Miguel seria uma espécie de advogado de defesa dos judeus, um tema que, aliás, tornou-se tão prevalecente a despeito da proibição rabínica de se apelar para anjos como intermediários entre Deus e seu povo, que Miguel acabou tomando um lugar importante de exceção na liturgia judaica.
No Novo Testamento, ele aparece 2 vezes na Epístola de Judas, em disputa com o diabo pelo corpo de Moisés, onde ele é citado especificamente como arcanjo, e também em Apocalipse, capítulo 12, onde ele lidera os exércitos de Deus contra as forças de Satanás e seus anjos. Se ficarmos apenas com os textos bíblicos que mencionam diretamente Miguel, o que nós podemos levantar é o seguinte. Em primeiro lugar, Miguel é o único que a Bíblia chama de arcanjo. Nós somos informados do título de Miguel em Judas, verso 9. A palavra grega para arcanjo, arcângelos, significa literalmente o anjo-chefe ou o principal dos anjos. A palavra arcanjo não é usada para descrevê-lo no Antigo Testamento, mas outro anjo chama Miguel de um dos primeiros príncipes, Daniel 10, verso 13. Chamar Miguel de um dos primeiros príncipes ou dos príncipes chefes parece, num primeiro momento, implicar em que Miguel teria outros colegas. No entanto, a Bíblia nunca usa a palavra arcanjo no plural. Se houver outros, ela nem diz quem eles seriam. Também é notório que, ainda falando do texto de Daniel, que alguns acham que a melhor tradução para Daniel 10, verso 13, seria o primeiro dos principais príncipes. Outros, porém, preferem dizer que não, que o sentido hebraico do texto é falar de Miguel como um príncipe de primeira classe. Seja como for, essa disputa do hebraico, em Daniel 12, verso 1, é muito claro em chamar Miguel de o grande príncipe. Note, o grande príncipe, não um grande príncipe. Então isso mostra o grande status da sua pessoa. Em segundo lugar, Miguel fica de guarda sobre o povo de Deus. Na última visão de Daniel, um anjo descreve como os últimos dias seriam para o povo de Deus. É nesta época que se levantará Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do seu povo, Daniel 12, verso 1. O anjo também se refere a Miguel como sendo o príncipe de Daniel e seus compatriotas judeus, em Daniel 10, 21. A Bíblia não diz que ficar de guarda significa isto ou aquilo, mas é claro que Miguel teria aqui responsabilidades especiais, como guarda, como defensor do povo de Deus. E repito, ele não é um dos defensores, ele é o defensor. Em terceiro lugar, Miguel se opõe diretamente a Satanás. Judas, verso 9, menciona que Miguel disputa com Satanás sobre o corpo de Moisés, um aceno a uma tradição judaica mais antiga. Infelizmente, nós não temos informações maiores sobre o motivo dessa discussão. Judas nos diz que Miguel não foi tão ousado a ponto de pronunciar um julgamento de injúria. A palavra injúria é frequentemente usada na Bíblia como blasfêmia ou difamação. Ele não usou difamação contra o diabo. O que ele diz é interessante o suficiente para merecer um fato para si mesmo. Em quarto lugar, Miguel é o comandante das hostes celestiais. Esta parte é a mais óbvia que temos de Apocalipse capítulo 12. É Miguel quem comanda os anjos de forma militar. Bem, estas são passagens bíblicas diretas sobre Miguel, mas nós temos também algumas passagens indiretas, isto é, elas não falam especificamente de Miguel, mas tudo indica que se referem a ele. A primeira que eu quero citar para você é a de Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Eu vou ler. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Veja que interessante, Josué se aproximava de Jericó quando contemplou um ser celestial em sua frente. Esse homem estava com uma espada desembainhada, o que levou Josué a pensar que seria um inimigo. Por isso que ele pergunta: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É impressionante observar que este ser celestial, nesta ocasião, explica em qual representação ele estava se manifestando. Ele era o príncipe do exército do Senhor. Esse é o título de Miguel.
Então tudo indica que seria Miguel, pois o título é o mesmo. O curioso, no entanto, é que, quer aceitemos ou não que seja Miguel, aquela figura que apareceu para Josué, o fato é que se tratava de um anjo em forma humana, porém um anjo que aceita a adoração de Josué e manda que ele tire as sandálias, um ato típico de quem estava na presença de Deus. Isto me chama a atenção porque, num ato semelhante no Apocalipse, João tenta se prostrar diante do anjo que lhe assistia durante as visões e este o repreende dizendo que ele não deveria fazer aquilo. Você pode ler isto em Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Ou seja, anjos não aceitam adoração, ponto. Somente Deus pode ser adorado. Mas ali em Josué eu tenho um anjo que aceitou ser adorado. Aliás, não somente aqui, mas quando eu vou para o episódio da sarça ardente, eu também vejo que quem falava para Moisés no meio do fogo, novamente ordenando-o que tirasse as sandálias, era o anjo do Senhor. Isso está em Êxodo, capítulo 3, verso 2. Aliás, eu tenho um monte de textos no Antigo Testamento onde alguém identificado com um certo anjo do Senhor tem um papel singular. Ele não fala por Deus, ele fala como Deus. Um caso clássico é o de Abraão, que ao levantar o cutelo para degolar Isaque, é segurado pelo anjo do Senhor, que lhe diz com grande voz: não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças mal. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu filho único. Nós temos o mesmo padrão com Agar, Jacó e Manoá, o pai de Sansão. Em todos, o anjo fala como se fosse o próprio Deus, o Senhor em pessoa. É curioso notar que os profetas de Deus também falavam de Deus em primeira pessoa, mas geralmente iniciavam o diálogo com a famosa frase, assim diz o Senhor, sinalizando que aquele era um diálogo, um recado de Deus e não do profeta. Caso diferente desse anjo do Senhor, que fala como sendo o próprio Deus presente no local. E não só isto, ele fala, mas também age como Deus e aceita a adoração, tanto de Josué quanto de Moisés. Outros anjos também foram enviados por Deus e falaram ao seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas não como este anjo do Senhor. Ele falava de Deus em primeira pessoa, como sendo ele o próprio Deus. Esse mesmo anjo do Senhor aparece para Jacó num sonho e diz assim para ele: eu sou o Deus de Betel, onde você, Jacó, ergueu um altar e me fez um voto. Você pode ver isso em Gênesis 31, versos 11 a 13. Então eu tenho claramente no Antigo Testamento momentos em que Deus aparece em forma angelical para as pessoas. Num diálogo com Abraão, outro episódio que eu não poderia deixar de fora, você tem a visão de 3 forasteiros que visitam o patriarca antes da destruição de Sodoma e Gomorra. 2 descem para executar a destruição da cidade e o terceiro fica conversando com Abraão. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 18. O que fica para trás e conversa com Abraão assume a forma de Deus. Ele fala assim: olha, Abraão, eu vou descer em Sodoma, eu vou castigá-la. Eu, Abraão, vou abençoar você. Em você serão benditos todos os povos da terra. E veja, e como é que eu sei que eram anjos? Porque Gênesis 19, verso 1 e verso 15 diz que eram anjos que foram ali até Abraão. Agora, vamos refinar um pouco esse assunto. Esse anjo parece não apenas como Deus, mas também como intercessor entre o povo e Deus. Veja Zacarias 1, verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse indignado estes 70 anos? Isso é muito interessante, o anjo do Senhor intercedendo. Aí quando eu vou para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, eu encontro isso aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você viu como a Bíblia é harmônica? O Novo Testamento diz que não há outro mediador entre os homens e Deus, senão Jesus Cristo. Então, só Jesus é o mediador, é o intercessor. Mas no Antigo Testamento, coloca o anjo do Senhor como sendo o mediador entre Deus e seu povo. Então, eu posso dizer que o anjo do Senhor seria Jesus.
Eu quero mostrar mais uma coisa interessante para você, para ficar mais didático esse quadro que eu estou construindo. Vamos aqui para a tela, eu vou mostrar um gráfico para você com algumas passagens bíblicas. Olha que interessante. O anjo do Senhor foi enviado ao seu povo, Êxodo capítulo 23, verso 20. Assim como Cristo também, se você ler João capítulo 20, verso 21. Número 2. Deus exigia a obediência absoluta ao seu anjo. Isso está em Êxodo 23, verso 21. Assim também o é com Cristo. Hebreus 2, 1 a 4. O anjo do Senhor tinha poder para perdoar ou não pecados. Lê depois na sua Bíblia, Êxodo 23, 21. Assim como Cristo. Marcos capítulo 2, 5 a 11. O anjo do Senhor simbolizava a própria presença de Deus. Isso aqui está em Êxodo, o capítulo 34, na maior parte dos versos. Assim como o nome de Emanuel dado a Cristo, que significa Deus conosco, ou seja, a presença do Senhor conosco, Mateus 1, 23. E por fim, o anjo do Senhor libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, conforme lemos em Números, capítulo 20, verso 16. Assim como Cristo também nos libertou do mundo e do pecado, 2 Timóteo 1, 8 a 10. São muito claros os paralelos entre Cristo e esta figura do Antigo Testamento chamada o anjo do Senhor. Curioso também que quando Cristo nasce como homem aqui na Terra, durante a sua vida aqui, nós não temos nenhum registro durante o período de Jesus aqui nesse mundo de aparição desse anjo do Senhor. E o que isto indicaria? A meu ver, que Cristo era Deus, eu não tenho a menor dúvida disso, que ele era de natureza divina e ainda é, mas que, eventualmente, ele assumiu uma forma angélica no passado, sem perder a sua divindade. Veja que comparação curiosa de duas falas, uma de Paulo, outra de Jesus no Evangelho de João. Eu vou começar com Paulo. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e sairão. João capítulo 5, verso 28. Olha, eu não sei quanto a você, mas para mim esses textos são muito claros. É a voz de Cristo, o doador da vida, que desperta os mortos. E Jesus chama essa voz de Cristo de trombeta de Deus e voz de arcanjo. Lembrando que o único chamado de arcanjo na Bíblia é Miguel e que não há plural arcanjos, para mim aqui está claramente identificado que o arcanjo seria Jesus. E se o arcanjo é Jesus, por que não supor que Miguel seria esta manifestação angélica de Cristo? Aliás, Jesus também se posicionou como chefe militar dos anjos quando repreendeu a Pedro, dizendo o seguinte, eu vou ler para você. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar a meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, 52 e 53. Eu sei que isto pode parecer estranho para alguns de vocês, mas eu não vejo diferente. Vários autores protestantes chegaram a esta mesma conclusão que eu estou apresentando a respeito da identidade entre Jesus e Miguel. Alguns, de fato, não foram tão taxativos, mas viram como uma grande possibilidade. Eu vou dar uma lista parcial para você ter uma noção de quem são os autores protestantes que acreditam que Miguel seria Cristo. É uma lista parcial, mas quem está acostumado com a literatura teológica reconhecerá alguns desses nomes. Matthew Henry, Thomas Adams, João Calvino, Joseph Benson, Spurgeon, John Gill, John Wesley, Armínio, Jonathan Edwards, Thomas Scott e Adam Clarke. E olha que esses são apenas alguns nomes de autores que eu podia citar. Agora, eu não quero que você pense errado, eu vou deixar bem claro para você. Antes que alguém diga que isso que eu estou falando é uma heresia ou que eu estaria usando o argumento por autoridade ao citar esses teólogos, lembre-se de três coisas. Primeiro,
eu não sustentei essa tese baseado nessas autoridades teológicas, mas na Bíblia. Eu só estava citando a Bíblia até agora. Eu só fiz menção a esses autores para você ver que isto não é uma opinião gratuita, isolada na história da teologia. Em segundo lugar, que eu não posso falar que isso é uma heresia porque em nada nega a divindade de Cristo. Aparecer em forma angélica não significa ter natureza angélica. E em terceiro lugar, não se trata de dizer de maneira simplista, bom, Deus apareceu como um anjo, Miguel era anjo, logo Miguel era Deus. Não. Há outros pontos que eu analisei aqui, o fato dele ser o único chamado de arcanjo e ter a sua voz na ressurreição o identifica claramente com Cristo. Ou seja, você pode até discordar de uma interpretação, mas para chamá-la de heresia, precisa de muito mais do que uma mera discordância. E sempre discordar com educação, classe e respeito. Mas alguém pode perguntar, Rodrigo, se Miguel é Jesus, em Judas 9, quando ele combate com o diabo pelo corpo de Moisés, a Bíblia fala que ele repreendeu o diabo dizendo, o Senhor te repreenda. Considerando que não há nome mais poderoso do que o de Jesus, se ele fosse Miguel, por que ele não disse, eu te repreendo? Realmente faria mais sentido, mas você deve levar em consideração o que está no livro de Zacarias. Eu vou ler essa passagem para você. Preste atenção. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, versos 1 e 2. Você prestou atenção na leitura desse texto? Veja que ele mostra, em primeiro lugar, o anjo do Senhor disputando com Satanás sobre a justiça para Josué. E aí diz o Senhor, no hebraico está o nome de Deus, o tetragrama sagrado, o Senhor diz para Satanás, o Senhor te repreenda, e não eu te repreendo. Então você vê que, pelo menos neste caso, temos um paralelo, em que Deus fala de si, repreendendo o diabo, porém usando a terceira pessoa. Agora, em que tudo isso implica para a compreensão de Apocalipse capítulo 12? Bem, a criança arrebatada para Deus seria Jesus ressurreto e assunto ao céu, isso já afirmamos. O diabo, que perdeu definitivamente o direito de posse desse mundo, vai atrás da criança ao paraíso, ao céu. E por que ele vai atrás da criança? Bem, em programas anteriores eu já havia dito que Satanás não tinha o direito moral sobre esse mundo, mas sim o direito legal. Tanto que Jesus o chamou de príncipe desse mundo. E quando Satanás adquiriu esse direito legal sobre o planeta? Quando Adão e Eva caíram em pecado e entregaram a terra em suas mãos. Ele só não conseguiu usurpar o céu porque apenas uma parte dos anjos seguiu na sua rebelião. Mas aqui foi diferente. 100% da humanidade aderiram ao diabo, porque só havia um casal, Adão e Eva, e ambos comeram do fruto proibido. Tanto que no Apocalipse, ele é chamado de Satanás e identificado como sendo quem? A antiga serpente do Éden. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Nisto é interessante observar o sentido agora do nome Miguel em hebraico. E também a referência que faz a antiga serpente, pois a serpente do Éden, você se lembra, ela convenceu Eva a comer o fruto sob o argumento de que eles seriam iguais a Deus, pois o nome Miguel em hebraico significa ninguém é como Deus. Portanto, este nome é uma forma de desmentir o ardil da serpente. Mas ele também aparece, a serpente, com o nome de Satanás. E esse é um nome interessante porque originalmente em hebraico, Satanás ou Satã significa adversário, principalmente adversário jurídico, que tem uma demanda judicial por algo. Nesse caso, o fato dele ser o nosso acusador de dia e de noite, segundo o texto, não deve ser entendido naquele sentido de um irmão que diz para sua mãe, mãe, o Pedrinho está comendo doce escondido. Não, o sentido é mais profundo do que a ação de um dedo duro. A acusação de Satanás implica em nos reclamar para ele. Nós e a nossa liberdade somos o motivo, o objeto da demanda. Ele quer a terra e ele acha que, graças à queda de Adão, ele seria
o governante deste mundo. Tanto é que ele aparece no livro de Jó entre os filhos de Deus como representante da terra. Nos manuscritos do Mar Morto, Miguel é retratado como lutando contra Beliel. E nos escritos judaicos mais tardios, ele é retratado como o advogado que luta contra o acusador do povo de Israel. Ora, no Novo Testamento entendemos que Jesus é o nosso advogado. É por isso que ele pôde combater, defender os eleitos de Deus. E eles venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a dívida foi paga. O dragão pode finalmente ser expulso do céu. Agora, no final do combate, temos uma revelação de uma nota desconcertante. Diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele tenta ainda destruir a mulher que havia fugido para o deserto. Em outras palavras, o grande conflito ainda não terminou. Numa linha cronológica e historicista, podemos ver que esta batalha no céu seria após a ascensão de Cristo, o que nos dá a entender que o diabo também foi expulso dali depois dessa batalha, depois da ascensão de Cristo. Ou seja, houve várias quedas de Satanás. Primeiro, ele caiu do seu posto de querubim cobridor da glória de Deus. Talvez seja a isto que Jesus se referiu quando disse: eu vi o diabo caindo do céu como raio. Só que depois ele conseguiu, graças à queda de Adão e Eva, comparecer perante Deus, junto com os filhos de Deus, como um representante do planeta, como nós vemos no livro de Jó. É por isso que o conflito revela outra faceta interessante de Deus. Sendo Jesus a expressão exata da divindade, e sendo ele Miguel, como poderia um anjo combater com ele? A minha resposta? Só o fato de haver um combate, um grande conflito, significa que Deus não luta com o diabo usando os poderes de Deus. Senão, não haveria combate, haveria um massacre. Na difícil reconstrução do templo, quando o diabo tentava impedir o povo de Deus, o Senhor falou por intermédio do profeta Zacarias o seguinte: olha, Zacarias, esse combate aqui não vai ser vencido nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, embora Deus pudesse destruir o diabo num piscar de olhos, a força do poder divino está no caráter e no exemplo de Jesus. É por isso que, mesmo podendo ordenar que o universo todo aceite Deus como Deus, ele prefere deixar que decidamos livremente se queremos ou não estar no seu reino. Ninguém é obrigado a se salvar ou se perder. E quanto a você? Como se sente em meio a esse grande conflito? Com medo? Receoso? Não se preocupe. Se aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, não há poder no maligno que possa nos impedir de entrar na glória de Deus.